O momento atual, o milagre do Plano Real. Desde o final do ano passado, 1993, já era evidente, com os níveis elevadíssimos a que tinha chegado a inflação, que alguma medida deveria ser adotada, mas havia o perigo de, aplicado logo o plano, ele não durar o tempo suficiente, não chegar até outubro de 1994 e aí ter-se-ia perdido sua razão de ser, a eleição do então ministro da Economia ao cargo máximo da nação. A URV foi lançada em março de 1994 e a inflação aumentou ainda mais com a adesão espontânea de alguns segmentos, aqueles que são capazes de impor seus preços ao mercado. A inflação passou a ser em URVs. A adesão não era total porque muitos temiam que houvesse um congelamento. No último estágio, que percebeu a chegada do real, a ascensão dos preços foi algo nunca visto. Como todos aqueles que fazem os preços foram cuidadosamente avisados do que iria ocorrer, ao contrário do que aconteceu no Plano Cruzado, o custo de vida subiu assustadoramente, enquanto os salários foram mantidos congelados a partir do valor médio obtido dos 4 últimos meses. Mais uma vez, as taxas de juros foram mantidas em um nível elevadíssimo de 8% ao mês. A explicação era que visavam uma estabilização monetária. Só a título de curiosidade, vale mencionar que as mais altas taxas de juros reais no mundo civilizado, em 1993, não chegaram a 7% ao ano. Foi o nível com que trabalhou a Grécia. As grandes economias trabalharam com taxas bem menores, inferiores a 5% ao ano. Considerando-se a dívida mobiliária do governo somente com os títulos em poder do público, no valor de 57 bilhões de dólares, dados Andima e Bacen, maio de 1994, no mínimo foram pagos apenas no mês da implantação do Plano Real, com a taxa de juros reais determinado pelo governo de 8% ao mês, fabulosos 4,5 bilhões de dólares aos verdadeiros donos da nação, aqueles que dominam o sistema financeiro internacional que naturalmente está nas mãos dadas com o sistema financeiro internacional. Esta é a face oculta de tudo o que ocorre no nível governamental. Afirma-se a cada instante que não há recursos para equipar hospitais, para pagar funcionários, para consertar as estradas, para pagar aposentados, para fazer funcionar as escolas, que o Estado está falido, etc, etc, etc. Mas não se diz, não se revela à população que o sistema financeiro abocanhou na década passada dos cofres públicos a cifra astronômica de 100 bilhões de dólares, o que o mesmo fenômeno continua ocorrendo simplesmente porque não interessa mexer no sistema. O que fez, afinal de contas, o atual plano? Ele não tem âncora cambial nem âncora dos preços. A única âncora do plano é a diminuição dos salários, que registraram perdas consideráveis nos 2 últimos meses. É a perda dos salários aquilo que realmente sustenta o plano, o que não foi ainda percebido pela população, que se impressiona naturalmente com a falsa concepção de uma nova moeda forte. O plano não tem consistência, mas criou um estado de euforia transitória, que pode durar até as eleições. A inflação está artificialmente detida por algum tempo. E daí? O que acontecerá depois? Observemos o exemplo do povo irmão da Argentina, com sua economia em frangalhos, diminuição do seu mercado interno e empobrecimento geral da nação. Como pode ter coragem de dizer que vai haver progresso, que vai haver crescimento, se nada foi feito para aumentar o mercado interno? Se, ao contrário, o número de marginalizados está aumentando dia a dia, porque, reduzindo-se a massa salarial, é evidente que diminuirá o mercado interno. E, diminuindo o mercado interno, quem vai ter coragem de investir? O caráter maquiavélico dos mentores do plano tem que ser encarado de frente. Houve um planejamento frio, diabólico, visando especificamente a um sucesso temporário, que deverá ser garantido até as eleições. Mas aí há 2 hipóteses. No primeiro cenário, apesar do nível de atividade econômica encontrar-se extremamente baixo, mesmo com o risco de aumentar o desemprego,
Os sindicatos fazem pressão e o governo não consegue manter os salários ao nível em que estão. Como o plano depende exclusivamente da diminuição dos salários, se houver aumento de salários, ele só sobra. O desmoronamento do plano levará então ao descrédito do seu principal criador e sua candidatura, apoiada também exclusivamente no plano, perderá força. No segundo cenário, com a ilusão da moeda forte e todo o arsenal gigantesco investido na campanha do candidato oficial do sistema, se vier a ocorrer a eleição desse candidato, o Brasil terá dado um mais triste passo para a perda de sua soberania. Alegando a tão decantada falta de recursos, após as eleições para fazer caixa, seguir-se-á a política neoliberal, privatizando-se, quer dizer, entregando-se a grupos nacionais que serão, de fato, meros testes de ferro do capital internacional, o que resta do patrimônio público, a energia, as telecomunicações, o subsolo e, quem sabe, até o ar atmosférico. É contra tudo isso que se lança o PRONA, dando um grito de alerta a toda a nação brasileira para que desperte da letargia em que encontra e perceba, dentre todos os que se apresentam como postulante ao cargo de presidente da República, quem é que está realmente dizendo a verdade? Quem é que está realmente preocupado com o futuro do Brasil e que reúne condições de inteligência, preparo, visão de estadista e que se encontra numa condição privilegiada de absoluta independência em relação ao sistema que, de uma forma ou de outra, acabou por engolfar a classe política brasileira.